Olá, pessoal querido, bem-vindo novamente ao nosso canal e esperamos que este momento que vamos passar juntos seja de bênção na sua vida e de crescimento espiritual. Olha, não se esqueça de comentar, de curtir e também de compartilhar. Assim mais pessoas poderão também se beneficiar daquilo que estamos trazendo, dessa ministração, principalmente em relação à palavra de Deus. Olha, eu quero começar o nosso bate-papo hoje com 1 Samuel, capítulo 3. Ali nós temos, não vou entrar em detalhes, porque senão a gente não sai de lá, vai ficar muito tempo ali naquele capítulo, que é muito interessante. Mas é muito interessante também que em 1 Samuel capítulo 3, logo no primeiro versículo, a palavra de Deus diz, que ali está escrito que a palavra de Deus era escassa nos dias de Samuel. E isso me chama muita atenção, Deus não falava. E por que Deus não falava? Porque ninguém queria ouvir. E eu vejo isso muito acontecendo hoje, eu vejo acontecendo em muitos lugares no Brasil, em muitos ministérios do Brasil, onde a palavra de Deus deixou de ser pregada. Então hoje vive-se de outras coisas, de entretenimento, outras coisas tomam o espaço do culto e a palavra de Deus ela vai perdendo espaço cada vez mais. E eu creio que uma das razões por que acontece isso demonstra o aborrecimento de Deus para com uma comunidade, uma nação, um povo, quando ele deixa de falar. É uma das formas de Deus demonstrar o seu aborrecimento, o seu descontentamento com alguém. Mas tem uma outra coisa interessante. Ali no livro de 1 Samuel nós vamos ver a figura de uma grande personagem da história de Israel, que é o profeta Samuel, né? Ele nasceu como resposta de oração da sua mãe Ana, e ela disse que ela o entregaria para servir a Deus ali no tabernáculo. E na época o sacerdote era Eli, por sinal um mau sacerdote, e tanto que ele foi assim praticamente punido por Deus, morreu, seus filhos foram um transtorno para a nação e para a vida religiosa de Israel. Mas é interessante que quando Deus começou a falar com Samuel, ele ainda não estava, não tinha o treinamento necessário, não tinha a maturidade necessária para reconhecer a voz de Deus. Deus o chamou no meio da noite, ele correu para o sacerdote Eli. O Senhor me chamou, eu não lhe chamei. A segunda vez ele fez a mesma coisa, e quando houve a terceira vez, ele correu lá para o Eli e ele perguntou, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, mas da próxima vez que você ouvir essa voz, responda, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Essa é a ordem normal, essa é a ordem direta. Fala Deus, que nós queremos te ouvir. Aliás, tem um hino da harpa cristã, o hino 127, que fala sobre isso, né? Fala Deus, né? Toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Mas o que aconteceu depois de séculos de história, séculos do Antigo Testamento, 2000 anos do Novo Testamento? O que é que aconteceu com muitos evangélicos? Eles inverteram essa ordem. Então hoje, para muita gente não é mais fala Senhor porque o teu servo ouve, mas ouve Senhor porque o teu servo fala. As coisas se inverteram e muitos tentam transformar o Senhor em servo, né? Quando essa não é a verdade que a Bíblia nos apresenta. E eu quero então falar com vocês sobre um costume, um ensino que se espalhou em muitos lugares no mundo evangélico brasileiro, de que nós podemos dar ordem para Deus, exigir de Deus, encostar Deus na parede, revoltar-se contra Deus, não aceitar e assim por diante. E eu me lembro de um livro que foi publicado aqui no Brasil, de autoria do R.R. Soares. Logo na capa do livro, o título já é assim, exija os seus direitos, né? Exija os seus direitos. E na página 41, ele conta que no dia 14 de dezembro de 1984, ele estava em Nova York, e ele então pegou um livro de Kenneth Hagin, O Nome de Jesus, e ele começou a ler este livro. E este livro revolucionou a vida dele, porque ele encontrou neste livro, na página 70, Kenneth Hagin ensinando que o verbo pedir na Bíblia tem o sentido de exigir.
Então, e tudo que pedirdes na oração crendo, recebereis. A melhor tradução, segundo Kenneth Hagin, e tudo que exigirdes na oração, recebereis. Então, isso revolucionou a vida de R.R. Soares. Ele adotou, trouxe isso para a sua vida e caminhou com isso. Só que não há verdade bíblica nisso. Talvez uma única vez na Bíblia o verbo pedir, no grego, que é aitel, possa ser traduzido como exigir. Os demais momentos na Bíblia, os demais lugares na Bíblia, sempre o verbo pedir vai ser traduzido corretamente como o verbo aitel será traduzido corretamente como pedir. E nós vemos isso muito. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 11, o verbo aitel, mostra uma criança pedindo algo ao seu pai. Aitel é quando um menor pede para um maior. É um soldado pedindo para o comandante. É um vassalo pedindo para um rei. É um filho pedindo para o pai. Aí cabe o verbo aitel, que é muito interessante. Nós vemos, por exemplo, o verbo aitel em Colossenses 1:9, em Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não caberia ali o verbo exigir. Se alguém tem falta de sabedoria, exija de Deus. Não caberia ali. E no versículo 6, peça, porém, com fé. Você acha que ali caberia o verbo exigir? Exija, porém, com fé. Não cabe de maneira alguma traduzir aitel nestes textos por exigir, e nós vamos ver em muitos outros lugares isso acontece também. Aliás, o verbo aitel, ele é usado também, e nós vamos ver em João capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo que pedirdes na oração crendo, recebereis. Ali o verbo aitel é traduzido como pedir. É muito interessante que em Atos capítulo 3 e no versículo 2 está escrito que o paralítico da Porta Formosa, lá do templo, aquele paralítico era colocado ali junto à Porta Formosa do templo para pedir esmola. O verbo ali em Atos 3:2 é pedir. Você acha que caberia o verbo exigir ali? E colocava o paralítico ali para exigir uma esmola. Ora, esmola não se exige, esmola se pede com muita humildade, com muita súplica, tentando convencer a pessoa a quem você está pedindo, que ela se comova, que ela abra o seu coração e venha te beneficiar com alguma coisa. Então a gente vê isso. Agora, interessante que existe também no grego um outro verbo para pedir, que é erotal. E o dicionário Vine, que trabalha com o significado exegético das palavras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, esse dicionário ele foi publicado pela editora CPAD. E ele trabalha essa questão do verbo pedir, aitel e erotal, esses dois verbos. E olha só o que o Vine informa, que o verbo erotal é pedir quando o suplicante está no mesmo nível a quem ele pede. Então, é um soldado pedindo para um outro soldado, é um rei pedindo para um outro rei, é um sacerdote pedindo para o outro sacerdote, e assim por diante. As pessoas estão no mesmo nível. Jesus nunca usou aitel para si mesmo. Tanto que em João 14, versículo 13 e 14, ele diz: e tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei. Agora, olha o que acontece no versículo 16 de João capítulo 14. E eu rogarei ao Pai. Ali ele não usa o verbo aitel, porque seria um menor pedindo para um maior, um inferior pedindo para um superior. Jesus usa o verbo erotal. E tudo que vocês, aitel, pedirem em meu nome, eu farei. E eu, erotal, rogarei ao Pai e ele enviará o Consolador. Então você vê, Jesus usava erotal.
Então não tem fundamento bíblico nenhum de você sair por aí exigindo, decretando, determinando de maneira alguma. Nossas orações devem ser cercadas pela humildade e não é nenhum fracasso, né? Como ensina R.X. Soares dizendo, toda vez que você coloca na sua oração, se for, faça a tua vontade, a sua oração já fracassou. E ele diz isso aqui neste livro, exige os seus direitos. Ora, se nós fôssemos concordar com ele, teríamos que discordar de Jesus, que no momento da sua agonia, lá no Getsemane, a oração de Jesus foi, Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade, seja feita a tua vontade. Então, como é que essa gente fazia algumas orações na Bíblia? Eu imagino essa gente orando o Pai Nosso assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Foi isso que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é muito importante, que quando nós observamos o Evangelho de João, em muitos momentos, fica muito claro, fica muito límpido, salta aos olhos, que Jesus veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E ele diz isso várias vezes. Uma comida tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou. O Pai nunca me deixa só, porque eu sempre faço o que lhe agrado. Eu vim para fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai. Agora, quem somos nós, miseráveis pecadores, para chegar diante do Criador, do Deus Criador, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e começar a dar ordens para esse Deus? Essa turma perdeu o Evangelho, essa turma perdeu a palavra. Isso é um evangelho antropocêntrico, de colocar o ser humano no centro. Isso é um evangelho de egoísmo. Nós devemos nos submeter a Deus. Isso a palavra de Deus ensina, submetei-vos a Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo, no tempo dele, ele exaltará. Deus ouvirá nossas orações por causa de Jesus, não pelos nossos méritos. Deus ouvirá as nossas orações porque é a sua promessa na Bíblia. Deus ouvirá porque Ele nos ama. Deus ouvirá nossas orações porque Ele tem todo o poder. Porque Ele nunca está contra nós, Ele está a nosso favor. E Ele prometeu que ouviria a nossa oração, que Ele se inclinaria para nós. E nós temos um tremendo mediador, um todo-poderoso intercessor, que intercede por nós lá no céu, Jesus, o nosso sumo sacerdote, de acordo com a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Então é muito importante ter essa verdade em mente. E além disso, nós temos o Espírito Santo Consolador, que intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então nós precisamos caminhar à luz da palavra de Deus e moldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Agora imagine você chegando para Deus exigindo os seus direitos. Eu exijo os meus direitos. Que direitos nós temos? Que direito nós temos? Nós temos direito à condenação, à ira de Deus. Essa é uma boa definição de graça e misericórdia que eu já falei em alguns momentos e vou repetir aqui para quem não ouviu ainda. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. E eu mereço a ira de Deus, a condenação de Deus. Eu mereço o pior. E Deus, na sua misericórdia, não me dá o que eu mereço. E o que é graça? Graça é quando Deus me dá o que eu não mereço. Não mereço salvação, não mereço paz, não mereço perdão, comunhão com Deus, não mereço o céu, não mereço a vida eterna. Não mereço, mas Deus, na sua graça, Ele me dá o que eu não mereço. E isso é maravilhoso. Então, agora vai você, lá no trono de Deus, exigir o que você merece, para ver como é que você vai sair de lá. No mínimo arrebentado, da cabeça aos pés. Então sigamos a palavra de Deus, firmemo-nos na palavra de Deus. É muito triste quando você vê o líder de uma denominação, que ele mesmo, através dele, todo o rebanho é envenenado. E eu tenho ensinado ao longo das décadas que a porta mais eficaz que o inimigo tem para colocar uma heresia numa igreja é através da liderança.
Se a liderança sucumbir, se a liderança baixar a guarda, todo o rebanho fica vulnerável. Por isso é a nossa tarefa, a nossa missão como pastores, como pregadores do Evangelho, alertar o rebanho e afastar o rebanho dos perigos e afastar o mal da vida do rebanho. Eu quero também recomendar para vocês, não se esqueçam de acompanhar a gente lá no canal Teologar, o Tarso Elias. Olha, entre também em contato com o CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, pastor João Flávio Martinez, pastor Paulo Cristiano, e tem muita coisa boa ali para vocês, tá bem? E eu vou avisando vocês de outros podcasts que eu vou participando e vou fazendo aqui também, trazendo mais informações que sejam úteis para a nossa vida espiritual. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.